Atlético, hein? Mais uma derrota num jogo que ficou muito barato, 1-0. Não vamos perder de vista a arbitragem, mas precisamos destacar o que estaria acontecendo com o Atlético. Veja aí. Impulsionado pela torcida, o Leão se impôs e logo chegou com perigo, em 2 ocasiões seguidas. Com bela jogada entre Romarinho e Filipinho, que quase entra. Na sequência do lance, em escanteio, o cruzamento veio no segundo pau. Barleta cabeceou por cima do gol. A pressão continuou e surtiu efeito. Aos 13 minutos após passe de Lucas Lima, Christian Barleta foi para cima de Maurício Lemos e finalizou para delírio dos rubro-negros. 1-0 Sport. Durante a primeira etapa, o Galo chegou com perigo apenas uma vez, com Scarpa, que recebeu de Arana e finalizou, mas ele acabou mandando para fora. O Leão teve chance de ampliar ainda no primeiro tempo, com Pedro Lima, 2 vezes. Mas o garoto leonino acabou desperdiçando. E com Romarinho, que recebeu de Barleta, entrou livre na área e bateu cruzado, para fora. Na volta do intervalo, o Sport manteve a mesma intensidade e continuou com mais posse de bola. Porém, quem chegou primeiro foi o Atlético, com gol de Paulinho, que finalizou com perfeição no ângulo de Kaique França, o que seria um golaço, já que após análise do VAR, a arbitragem anulou o gol por falta na origem da jogada. Braulio, o jogador número 15, ó, calça a perna do jogador número 8, tá? A perna esquerda, ó. Ele não toca na bola e sim calça o jogador. Perfeito, um calço, número 15. Tá. Decisão final, anular o gol e reiniciar com falta lá no meio campo pro Sport, ok? Positivo, falta do número 15. Perfeito. Precisando de pelo menos um gol para levar o jogo para os pênaltis, o Sport se lançou ao ataque. Em um dos lances mais perigosos da segunda etapa para o rubro-negro, Felipe recebeu de Coutinho e finalizou, mas Vargas salvou quase em cima da linha. O Sport não conseguiu a classificação e quem avança às oitavas é o Galo. Eu quero agradecer publicamente. O torcedor hoje deslocou para a arena com o sonho de que sua equipe classifique, entendeu? Mas a equipe não logrou a classificação, mas logrou o reconhecimento de toda a torcida. E hoje não pudimos imponer nosso jogo como muchas veces lo hacemos y bueno, y salimos victoriosos por la sumatoria de los 2 jogos. Eu fico muito à vontade para falar porque ontem, no primeiro jogo depois da vitória do Atlético, eu já disse aqui que eu tinha gostado muito do time do Sport. Muito bem treinado, organizadinho e tal. E disse ontem, eu fui num empatezinho aqui na KTO, porque eu não esperava mais do que isso não. Já esperava um jogo muito difícil, muito cascudo, porque a Copa do Brasil é isso aí, a soberba de que não, mesmo você pegando um time de Série B, Série C, Série D, você tem que atropelar. Não, seguramente você tem mais recursos, o time melhor, o elenco melhor, mais estrutura e tal. Mas a Copa do Brasil, cada jogo da fase valia 3,5 milhões. Então isso faz com que fisicamente as forças se equiparem e tal. E aí, tecnicamente, ontem o Atlético, por exemplo, esteve numa noite muito ruim. Nada funcionou, marcou mal, não se impôs em momento algum e correu muitos riscos. Em tese, ou em resumo, foi mais sorte que bola e juízo, né? E foi mesmo. E 2 questões que eu quero explorar. Primeiro, aliás, 3. Primeiro, o Atlético, de fato, não jogou absolutamente nada, muito mal de novo. 2 derrotas contra o Peñarol, ficou com a bola, mas não incomodou. Ontem nem com a bola direito ficou, e quando ficou, chegou muito pouco, quase nada, e tomou muitos sustos, né? A segunda coisa, o Valu chamou atenção para isso aqui, não sei se foi ontem ou anteontem. O elenco, quando você perde jogadores negociando, por contusões, e aí é imprevisível, e por convocações, que é uma coisa previsível, aí você precisa se mexer. O Atlético abriu mão e vendeu jogadores que não estavam bem aqui. Agora a saída do Gemerson, seu zagueiro mais rápido, isso tem que fazer com que o Milito olhe para o Romulo com mais cuidado. Agora, é o batalha de volante, é zagueiro, e não dá para inventar. Ontem os desfalques fizeram muita falta mais uma vez. Você não tinha o Hulk, você tem o Otávio na melhor fase dele, que não estava em campo também, né? Contra o Peñarol você não teve o Scarpa. Ontem você teve, mas não esteve bem. E para fechar,
uma arbitragem vagabunda do seu Braulio da Silva Machado. E eu vou dizer mais aí pro Atlético, hein? Eu vou dizer mais para vocês aí. Atenção, muita atenção em todo e qualquer jogo que o Rafael Trace estiver no VAR. É só a atenção que eu tô pedindo. Só ter atenção, mas muita atenção com o senhor Rafael Trace quando ele estiver no VAR. Agora, a arbitragem em geral foi vagabunda. Pode olhar aí. O maior número de cartões deve ter sido entre todos os jogos no mundo no meio de semana. Não fiz essa pesquisa não, que eu não tenho saco para isso também não, mas deve ser. Foram 13 cartões amarelos aplicados. Se impõe pelo cartão, mas não se impõe na hora que tem que se impor. Porque no lance que gerou a anulação do gol do Paulinho, o árbitro estava a 2 metros do lance, ele até enverga o corpo assim para ver, e ele não viu falta. Interpretação, daí o VAR não tem que mexer. O VAR foi lá e o seu Rafael Trace primeiro tentou achar um impedimento. Depois ele vai, volta lá. Se você for voltando o lance, você vai achar problema em todos os gols. E num lance que tem que pesar a posição do árbitro, ele estava ao lado e ele viu que não foi. Trança pé, disputa pela bola, ele mandou seguir e, sei lá, 1 minuto depois, 50 segundos, sei lá quantos segundos, saiu o gol. Então, além disso, meteu cartão no atacado. Uma arbitragem vagabunda que o Atlético precisa demonstrar. Não dá para ficar bonzinho não, tá? Ficar bonzinho, achar que não, é assim mesmo. Então, não é assim não. Então é o seguinte, não jogou nada, tem que ir ao mercado, porque o elenco está ficando curto, e ficar de olho na arbitragem também, porque a de ontem foi uma desgraceira. Bolivar, meu líder máximo, meu deputado federal preferido, você não é candidato não, viu gente? Antes que fale, estou fazendo propaganda para ele aqui. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Everton. Obrigado pelo convite, saudando o nosso querido Valor, grande Tiagão, Eltinho, pessoal de casa. Assina embaixo tudo que você disse, Everton. Primeiro, da postura do Atlético, né? É a segunda partida que o Atlético sai derrotado, né? As duas sob o comando técnico do Gabi Milito, as duas últimas, né? Diferentemente da semana passada, contra o Pearol lá em Montevidéu, o Atlético, muito bem disse o Everton, teve mais posse de bola, mas um ataque estéril, que pouco incomodou a equipe do Pearol. E ontem, uma pressão muito grande, já era esperado isso, o Sport julgava para fazer 2-0, para pelo menos tentar levar a classificação para os pênaltis. E o Atlético criou muito pouco, né? O Atlético criou muito pouco, mais uma vez. É claro que a ausência, a contusão do Otávio no jogo diante do Pearol, ainda no primeiro tempo, fez muita falta, né? Que é aquela pessoa de contenção, é o primeiro volante do Atlético, né? O Hulk ontem fez falta, muita falta. Assim como o Scarpa, o Everton também falou muito bem, havia feito diante do Pearol. Agora é aquela história, né? Que sirva de lição. O que eu gostei da coletiva do Gabi Milito é que ele assume a responsabilidade, diferentemente dos técnicos anteriores. E os jogadores sabem que não renderam ontem novamente, né? Se fizer um recorte um pouco mais para trás, o Atlético foi muito mal no primeiro tempo diante do Fluminense e no segundo conseguiu o empate, né? Então, é aquela história, identificar os erros e corrigir. Eu continuo acreditando muito no trabalho do Gabi Milito, continuo acreditando muito no potencial desse time do Atlético, agora está muito curto. E mais do que isso, uma arbitragem, como o Everton falou, muito mal, temerária, né? A atuação do Braulio ontem foi qualquer coisa horrorosa, né? Ele anula um gol, Rafael Trace também no VAR, é importante, você chama atenção para isso, e é importante frisar isso, porque um lance que aconteceu 2 minutos depois, o lance começou no campo de defesa do Atlético lá. É igual você falou, eles tentaram achar um impedimento, não acharam o impedimento e foram buscando para ver o que tinha de regularidade. Aí sempre vai achar alguma coisa. Olha, claro que sim. Apesar de que eu entendo também que não foi falta. Não foi falta naquele lance, né? Agora, tirar essas lições, ficar atento à questão da arbitragem. E o Atlético já tem o próximo compromisso, é só na terça-feira que vem, diante do Caracas, da Libertadores. Mas esse Atlético que vinha rendendo e praticando o melhor futebol do Brasil e do América do Sul, né? Vinha liderando o Grupo G, 100% de aproveitamento na Libertadores, vindo muito bem no Brasileiro, passa para um momento de oscilação. Isso é natural, isso é natural. Deixa eu só fazer um merchanzinho aqui, ó, porque tem que pagar a conta, porque a conta fica cara, principalmente quando figuras importantes como o Bolivar tá por aqui, e daqui a pouco quero ouvir o Milito também, até para servir de subsídio aqui pro Eltinho, pro Thiago, pro Valuzeiro. O Valuzeiro avisou, o elenco vai ficar curto, ele avisou. Olha aqui, gente.
Vou dizer uma coisa para vocês, mas é uma coisa tão importante, porque é para quem financia carro, moto, van, caminhão, porque na hora de financiar, poxa, desembola rápido, né? Fácil, aí o contrato chega, você vai lá, assina e não percebe que está pagando 2 carros tendo comprado só um. Dá para resolver, dá para descobrir, dá para receber dinheiro de volta, se pagou de forma indevida, vale para um contrato que já pagou antes, um contrato que está pagando agora, vale tudo isso. Agora, se você quiser descobrir se no seu contrato que você pagou ou está pagando, houve ou há juros abusivos embutidos, é fácil demais, gente, a consulta é de graça para descobrir. É só chamar no WhatsApp ou ligar, mas o WhatsApp é bom que a conversa fica toda registrada, 2566-2701. 2566-2701, tem o QR Code lá no canto também para você apontar a câmera. O acordo será celebrado com a Solução Consultoria. Está aqui, ó, saldo devedor, quitação e aqui embaixo o desconto. Pode ser o seu caso. E você pode receber de volta até 80% que pagou, está pagando de forma indevida. Estão falando de busca e apreensão do seu bem. Não entrega, não. Fala com a gente que a gente te ajuda. É acordo celebrado com a Solução Consultoria 2566-2701. Põe o Milito na tela aí, Andrezão. Hoy no pudimos imponer nuestro juego como muchas veces lo hacemos y bueno, y salimos victoriosos por la sumatoria de los dos juegos, pero sinceramente hoy el rival nos superó con claridad. Seguramente eu podía haber hecho algo mejor ante las ausencia de algunos jugadores importantes que hoy no estaban, pero más allá de eso, jamás será una excusa las bajas. Então tá aí, Eltim. Ele explicou uma coisa que não pode ser desconsiderada. E eu não desconsidero, não sei você. Oscilação com qualquer time vai acontecer. Com o Flamengo está acontecendo, com o Palmeiras acontece, com o Atlético não será diferente. E principalmente com jogadores tão importantes não estando disponíveis. E essa do Atlético era esperada, né? Para esse momento aí, isso ia acontecer, principalmente quando perde alguns nomes importantes. E quando o Milito pega, ele vai a público e fala que o time não jogou nada, que o time jogou muito mal, em cima de tudo isso, a gente simplesmente vai concordar e tentar buscar algumas soluções para esse time voltar a jogar um tanto que estava jogando. Então a gente entende que algumas ausências importantes têm peso nesse momento, mas o Atlético não pode fazer uma partida como fez ontem. Então que ela sirva de lição. O jogo contra o Peñarol, a gente volta lá, mas o time teve mais posse de bola, mas muito frágil ofensivamente, não funcionou ofensivamente. Ontem não funcionou nada. E o treinador vai ao público, pega e fala sobre isso. Então isso para mim já gera um ponto para o Milito, que ele tem um entendimento que a equipe foi pífia, o Atlético não jogou bem, o Atlético precisa se acertar melhor, buscar reforços, que é algo que a gente tem falado já há um bom tempo aqui. Isso a gente não fala de agora, a gente fala quando o time foi entregue ao Milito, a gente já falava a respeito de reforços, que o time estava se enfraquecendo, perdendo nomes que para o torcedor, mas o Edenilson não fazia nada, o Patrick, mas quando precisava desses jogadores, tinha a experiência desses atletas, a importância de saber que ele poderia entregar em algum determinado momento, poderia fazer a diferença. O Patrick até bem menos, que o Patrick não vinha jogando, mas o Edenilson fazia. Não estou fazendo aqui o chororô de ter perdido o Edenilson, estou fazendo o chororô de não ter se reforçado da maneira ideal, principalmente pensando que poderia perder jogadores importantes, como é o caso do Otávio, e não ter um substituto no momento para ele. A solução é tirar o Batalha, que vinha bem na defesa, para pegar e fazer a posição de volantes novamente. Eu vou chamar a atenção para a gente discutiu também a arbitragem, eu acho que vai discutir bastante sobre a arbitragem ainda, mas foram 9 cartões para o Atlético. Um deles foi para o Leandro Ávila, auxiliar técnico. E sempre quando acontece um cartão, o árbitro vai na súmula e coloca lá o motivo desse cartão. Eu vou ler o que o árbitro escreveu na súmula para justificar o cartão para o Leandro Ávila, que é auxiliar do Milito. Auxiliar do Milito. E lembrando, depois dos 10 minutos, quando foi o lance do gol do Paulinho anulado, para mim ele se perdeu completamente. O Braulio não sabia onde ele estava,
Isso aí não tinha cor de camisa, não. Foi mal, os 45 minutos finais, mal de forma absurda. Nervoso, inseguro, extremamente nervoso, né? Principalmente quando é a situação dos cartões. Por conduta antidesportiva, ao deixar o banco de reservas se aproximar da lateral de campo e persistir em passar orientações à sua equipe no mesmo momento que o técnico. Eu desisti da vida. O auxiliar tomou um cartão amarelo porque ele foi dar uma orientação à beira do campo. Ele não foi xingar, ele não foi reclamar, ele foi passar uma orientação. E o árbitro foi claro, eu estou dando cartão amarelo, porque ele foi orientar a equipe ao lado do treinador. Gente, isso, desde que eu me entenda por gente, desde quando existiu a linha auxiliar e treinador, ir à beira do campo para dar informação ou orientação sempre foi algo natural. Agora, um árbitro relatar que deu um cartão amarelo por orientação aos seus, eu parei. Me parece ser abuso de poder, né? Ô, HG, eu tô muito incomodado com o que o Atlético tem apresentado nos últimos 2 jogos. Porque quando o Milito não tinha tempo para treinar, era só na base da conversa, o Atlético foi pra gente aqui, pelo menos pra mim, o melhor futebol da América do Sul do Brasil. Isso é indiscutível. Quando ele teve 2 semanas cheias de treino, o Atlético piorou. O Atlético em 2 jogos deu um chute a gol. Em 2 jogos, o Atlético deu um chute a gol. Em 180 minutos, o Atlético tem uma finalização. E aí não é porque não tem o Hulk, porque o Hulk estava no jogo da semana passada. Não é porque não tem o Otávio. Tudo bem, o Otávio saiu durante o primeiro tempo do jogo da semana passada. Mas não é porque não tem o Otávio, porque ele também estava no jogo da semana passada. Não é porque ele escolheu pelo Lemos no jogo de ontem, porque o Fux que jogou na semana passada. Eu preciso entender o que está acontecendo com o Atlético. Ele assumiu responsabilidade. Bacana, legal, mas qual é então? O que aconteceu com o Atlético? Por que depois de 2 semanas cheias, o seu time não jogou absolutamente nada? Aliás, o Atlético ontem ficou na roda pro Sport. O que o Atlético fez com o Sport aqui, no último dia 30 de abril, na Arena MRV, o Atlético sofreu ontem com o Sport. E assim, o Mariano Sosso é bom treinador, o Sport é um time interessante, mas não pode acontecer o que aconteceu ontem. O Atlético podia perder. O Atlético tinha que, no mínimo, jogar bola. E ele não jogou. Ele não era seguro defensivamente, porque tem um zagueiro que não marca ninguém, que é o Maurício Lemos. Ele não era bom quase na saída de bola. Para Maurício Lentos. Não, muito fraco. É impressionante. Muito fraco. Ele não era bom na saída de bola. Ele não era bom na criação de jogadas. Não teve nada de bom nesse time do Atlético. E aí eu me pergunto, ok, o Atlético perdeu algumas peças. Dos 3 que sempre jogam, dos 11 que normalmente jogavam, 3 não estavam ontem. O Hulk, o Otávio e vou colocar o Gêmeos, que saiu. O Otávio e o Gêmeos são situações complicadas. O Hulk teve um problema pessoal, deve voltar na terça-feira que vem. Mas perder esses 3 é o suficiente para o Atlético não jogar mais bola? Para o Atlético dar uma finalização em 180 minutos? Assim, eu quero entender. Por que quando ele teve 2 semanas cheias, e coincidentemente, quando ele teve 2 semanas cheias, o Atlético teve as 2 piores atuações dele na temporada. Na temporada sob o comando do Milito. Por quê? Qual que é a explicação? O que aconteceu, Milito? O que foi feito nessas 2 semanas? Nós vimos um treino que teve na Arena MRV. Eu estive lá. Eu fui fazer a cobertura desse treino. Mas o que aconteceu? O que esse Atlético perdeu em 2 semanas de atividades completas na Cidade do Galo? Para mim não tem explicação. Não tem justificativa que possa ser feita nesse momento para defender o indefensável. O que foi feito no jogo de ontem e o que foi apresentado na terça-feira passada está longe de ser o Atlético que nós aprendemos a gostar sob o comando do Gabriel Milito. O Atlético que nós exaltamos, que nós enaltecemos aqui, ele dominava o adversário, ele tinha variação de jogada, ele tinha inversão de bola, o Zarate aparecia o tempo inteiro na área do adversário, o Scarpa e o Arana jogando muito bem,
a dupla de ataque, seja Paulinho, seja o Hulk, seja o Vargas, até o Vargas estava jogando bem. E do nada esse Atlético simplesmente, para mim, no jogo de ontem, e sendo muito sincero, fez inveja aos piores momentos do Filipão aqui, que foi durante o Campeonato Mineiro dessa temporada. Foi muito mal o Atlético. E o que causa estranheza é que o Atlético foi superado na vontade, na intensidade, né? Que é uma marca do Milito nesses 14 jogos, tanto quanto o Penharol, e ontem ficou muito claro, né? Ficou explícito diante do Sport. Uma coisa que me incomodou demais, Valuzão, ontem, mas me incomodou muito mesmo, e é uma coisa que para mim vale muito, é a compactação, que era também uma marca registrada dos times ou dos jogos anteriores do Milito, e que ontem não se viu mais uma vez. O time correndo atrás do adversário o tempo todo, com muito espaço, um meio-campo fronha, totalmente fronha, o time sem compactação, não marcando nada, marcando com os olhos. Assustador ontem, Valu. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. Eu assisti muito atentamente o jogo ontem, como sempre faço quando não estou trabalhando, e ao final do jogo eu pensei, para falar um pouco do que aconteceu com o Atlético ontem, me veio a imagem de uma cena, de um filme, O Homem de Ferro 3, quando o vilão, interpretado pelo Chicote Negro, ele impõe ele acaba expondo as fraquezas do Tony Stark, o Homem de Ferro. Ele sai preso e sai falando para o Tony Stark, você perdeu. Mas na verdade ele está sendo preso, porque o Sport vence o Atlético, não se classifica, mas na noite de ontem, para mim, expôs algumas deficiências de um novo Atlético. Por que eu coloco de um novo Atlético? Nas 13 partidas anteriores, o Milito contou com 2 jogadores. É certo que contra o Penharol não fez uma grande partida, mas eu não considero uma partida ruim. O Atlético teve controle do adversário, teve posse de bola. Eu acho que naquela partida contra o Penharol faltou um Atlético mais inspirado na parte ofensiva. Machucou um pouco o adversário. Agora, ontem não. A gente está falando do adversário que pela primeira vez, desde que o Gabriel Milito assumiu o clube, um Atlético nas cordas. Um Atlético com dificuldade de recompor. E eu acho que a grande lição do Milito, do jogo de ontem, ele vai ter que dar passos para trás em algo que ele já havia estabelecido. Uma, pela questão da saída do Gemerson. Eu esperava que fosse aparecer em algum momento a ausência do Gemerson, mas não na partida de ontem, com todo respeito ao Sport, mas há uma diferença técnica muito grande para o Atlético. E com relação ao meio-campo, ele perdeu. E aqui, gente, eu tenho a noção do que significam o Gemerson e o Otávio, mas dentro de um sistema, eu entendo que faz muita diferença. A gente está falando de 2 setores que mudaram. Para mim, a ausência do Gemerson ontem afeta até o Saravia, que está do outro lado. Afeta o jogo do Arana. O Gemerson era um zagueiro construtor do lado esquerdo e muito seguro do sistema. O Otávio mudou, a ausência do Otávio, para mim, muda o comportamento do Alan Franco. O Zaratio veio para o lado dele, mas me desculpem, eu acho que o Zaratio não consegue fazer mais, por exemplo, o que ele fazia em 2021. Em 2021 você colocava o Zaratio de primeiro volante, segundo volante, ponta direita, ponta esquerda, falso 9, goleiro, gandulo, o que você quisesse colocar ele desempenhava. Fisicamente eu acho que hoje ele tem dificuldade para fazer, então o Milito vai ter que dar passos para trás, talvez colocar o Bataglia ali na dele e, tá claro, né? Vai precisar de selecionar um zagueiro. Para mim fica muito óbvio quando ele substitui o Maurício Lemos ao término da primeira etapa, de que não gostou da partida do Uruguai. Ô Thiago, daqui a pouco você responde, que eu preciso, já que eu citei o meio-campo fronho, eu me lembrei de Colchão, eu queria que você me respondesse se procede que o Atlético também tem interesse no IR Mina. Você responde daqui a pouco, porque agora eu vou falar de colchão, eu vou falar de Oriental Médica, eu vou falar do melhor colchão do mundo, eu vou falar de um colchão que é fabricado em Belo Horizonte. Há 30 anos daqui de Belo Horizonte sai o melhor colchão do mundo. Toda a nossa tecnologia é testada pelo selo do Inmetro que está aqui. O meu tem, o seu talvez não tenha, né? Então, o que você precisa fazer? Pegar o telefone, chamar agora no 992160262 ou no 0800 038 2000. E aí, nesses 2 números aqui, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato e aí você vai solicitar informações sobre os colchões. Eu tenho com massageador, eu tenho sem massageador, eu tenho com cofre, eu tenho com aquela parte box que o colchão levanta e você guarda embaixo ali toda a roupa de cama ou até as malas de dinheiro que você porventura tenha. Importante é você dormir bem,
ter uma correção postural, mas tudo com conforto. Vai pagar em 24 vezes no boleto, é direto da fábrica que fica em Belo Horizonte. É uma empresa séria que se preocupa com a qualidade dos produtos, mas também com preço justo e forma de pagamento que vai caber no seu orçamento. 30 anos cuidando do seu sono, isso é Oriental Medic, porque nossa especialidade é cuidar do seu sono. A tecnologia que nós temos está à sua disposição para correção postural com conforto. E eu ainda vou te dar de brinde 2 travesseiros, presente nosso aqui dos donos da bola para você. Olha aqui, ó, são os selos que nós temos, ó. Tá vendo só? É qualidade plena do melhor colchão do mundo, que é o Oriental Medic. 992160262 0800 038 2000.